Gente, bom dia. Como o Fernando bem observou, nós estamos aqui para conversarmos, trocar ideia, falarmos uma linguagem não jurídica. Tá? Não vamos falar juridiquês aqui, colocar o problema que vocês vivem. Eu montei uma pequena palestra. Aliás, são 9h25. Então, meio-dia e meia no máximo. Não. Então, são 5:10, mais ou menos. Estou errado? 10h05 o meu tempo, é isso? Mais ou menos? Tá bom. Eu quero obedecer ao tempo. Bom, a primeira tela, a importância justamente de registrar os direitos. Por que eu coloquei essa tela para começar? Porque existe uma cultura ainda, infelizmente, aqui no Brasil, estou falando aqui, por enquanto, do nosso mercado, Brasil, né? Que as pessoas, às vezes, acham que, não, mas isso aí, gastar dinheiro com isso aí, é bobagem, é meu, não vai ter problema, e depois começa a ter problema lá na frente. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez que dizia o seguinte, que custa menos você registrar o seu direito do que depois ter que brigar por ele. E eu já vi muito disso. Olha, eu tenho 35 anos de carreira e já vi muitas, não foi poucas, não, muitas vezes, empresários, lojistas, ou fabricantes, empresários em geral, que me procuravam no escritório dizendo, olha, registraram a minha marca, o que eu faço agora? E aí era uma briga, às vezes ganha e às vezes até perde. Mas mesmo que ganhe, era uma briga, gastar muito mais dinheiro, o tempo que se perdia, aquela diluição, né, da marca no mercado e tudo mais. Por quê? Porque não tomou a providência na época certa. Então, o primeiro conselho é assegure o seu direito. Criou alguma coisa, criou a marca da sua loja, da sua empresa, criou alguma patente, alguma invenção, alguma coisa assim, algum desenho industrial, vá lá, procure um profissional especializado na área, e que é outra coisa importante. O INPI, por exemplo, o INPI está abrindo essa possibilidade de você ir lá direto, para você fazer direto no INPI. Só que o INPI, depois, ele não te diz que ele vai te largar na mão para você se virar sozinho, para você acompanhar as publicações e assim por diante. E nós vemos lá no escritório a quantidade de publicações que saem mensalmente, que aí não aparece o nome do procurador, aparece o próprio, né, quando é a própria pessoa que vai lá fazer, aparece o próprio. Então, a quantidade de publicações que a gente consegue filtrar, todos que saem o próprio, uma quantidade enorme de processos arquivados, porque não pagou uma taxa, porque não cumpriu uma publicação que saiu do processo de registro da marca ou da patente, e assim por diante. Então, as pessoas, às vezes, para economizar, vão lá direto no INPI, dão entrada, mas depois não sabem como acompanhar, porque é semanalmente que sai a revista da propriedade industrial, é semanal com as publicações. Imagine, às vezes demora 2 anos para sair um primeiro despacho, 1 ano. Então, a pessoa acaba esquecendo, não acompanha aquilo, e, enfim, perde o seu registro, perde o seu processo. O registro de marca ainda pode depois ir lá e tentar redepositar, se não apareceu nenhuma outra marca parecida naquele meio tempo. Mas a patente, por exemplo, não acabou. A patente, ela entra em domínio público e você não tem mais como redepositar. E a questão também importante de você proteger os seus direitos é, evidentemente, você poder ter a proteção contra a pirataria. Também nós vamos citar casos aqui hoje de pessoas que, por não terem protegido dos seus direitos, não tiveram depois como se defender contra a pirataria. Então, é muito importante também por essa razão. Bom, rapidamente aqui, só para vocês saberem, a legislação protege bastante, né, o empresário. A Constituição Federal, nos incisos 27 aos autores e nos incisos 19 aos inventores, propriedade de marcas, nomes de empresas e tudo mais. A Lei de Propriedade Industrial, que a última é de 96, onde protege os registros de marcas, patentes, invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais. Lei de Direitos Autorais. E, no nosso caso, eu trouxe a questão da Lei Pelé aqui, porque, no nosso caso, como o Fernando colocou, específico da Braga e Associados, como nós já há mais de 25 anos defendemos os clubes de futebol e a CBF, nós trabalhamos muito com a Lei Pelé, que é a Lei 9.615, de 98, que diz que os emblemas, os sinais dos clubes de futebol e das entidades
de prática esportiva e de administração desportiva, como é o caso da CBF, elas têm uma proteção pela própria Lei Pelé, independente de registrarem as suas marcas. Mas, mesmo assim, eles registram, a CBF, por exemplo, ela tem, o emblema da CBF, ela tem registrado como direito autoral, como marca, e também tem a proteção da Lei Pelé. Então, nós, quando entramos com ações, nós citamos os 3 direitos para entrar com as medidas de combate à pirataria. E mais uma importância de você proteger os seus direitos é porque, através desse registro dos seus direitos, aí você vai poder fazer o licenciamento, ou as franquias, que no caso de vocês, lojistas também, e que é a exploração por terceiros mediante remuneração. Tá? Eu não vou falar aqui de licenciamento, porque vai ter o profissional que vai falar hoje sobre a questão do licenciamento, mas apenas para vocês saberem que é importante proteger para isso também. Quer dizer, vocês podem, de repente, passar a ganhar dinheiro com esse registro. Eu já fui também muitas vezes procurado por causa disso. Lojas que começaram a ficar muito conhecidas e desenvolver o sistema de franquias. Tá bom? Bom, evidentemente, quem pode utilizar a propriedade intelectual é o titular do direito ou o seu licenciado ou, no caso de franquias, o seu franqueado. Só eles podem usar. Quer dizer, se não for o próprio titular ou alguém que ele autorizou, ninguém pode usar sem a autorização do titular. Um outro caso é quando entra em domínio público. Isso é um alerta que eu gostaria de trazer, porque tem pessoas que, às vezes, não cuidam, por isso eu disse de ter um profissional que dando assessoria. Porque, no caso da marca, por exemplo, ela tem um prazo de validade de 10 anos. E depois, se você não prorrogar, ela entra em domínio público. Então, é importante, porque entrou em domínio público, qualquer pessoa vai poder usar. No caso da patente, não há mais condições de fazer nada. A gente sempre dá um jeitinho, né? Os advogados, a gente dá um jeitinho. Às vezes, aquela patente entra em domínio público, mas se você conseguir dar uma nova roupagem, introduzir alguns aperfeiçoamentos, às vezes você consegue pedir de novo aquela patente e conseguir ter uma nova patente. Mas não são todos os casos. Normalmente, a patente, quando entra em domínio público, entrou em domínio público e assim por diante. Então, cuidado com essa questão do domínio público. Nós tivemos, quando nós começamos, há 25 anos, mais ou menos, né, Marcelo, atrás, o trabalho de combate à pirataria dos clubes de futebol, gente, vocês não acreditam. Nós íamos fazer buscas e apreensões e os lojistas, por exemplo, no caso, ou mesmo os fabricantes de produtos piratas, eles nos diziam que isso era de domínio público. A marca é do torcedor. A marca do Corinthians é do torcedor. Não é do... Então, até nós conseguimos criar uma cultura de explicar que aquilo era um registro, era um direito, era uma propriedade, foi difícil, era uma propriedade intelectual. Até com o juiz, mas com o juiz isso foi um pouco mais fácil, porque o juiz tem conhecimento jurídico e tudo mais. Mas no mercado, em relação a fabricantes e em relação a lojistas, foi muito complicado no início, há 25 anos atrás, porque eles achavam que era de domínio público. A camisa do clube é do torcedor, o torcedor tem direito de usar a camisa. Então, não foi fácil. Bom, pirataria, evidentemente, é a utilização sem autorização do titular do direito autoral, seja do direito autoral, seja da marca ou da patente. Tá? O produto é irregular e é ilegal quando não tem essa autorização. Uma coisa importante, não adianta, nós já fomos fazer buscas e apreensões, que o lojista chegava para nós e mostrava a nota fiscal de aquisição do produto. E ele achava que, por isto, ele tinha comprado um produto legal. E isso não é, nós vamos ver aqui agora, que não é isso que vai mostrar se o produto é legal ou não. Então, não adianta a pessoa chegar com uma nota fiscal para te vender e falar, não, está aqui, eu tenho nota fiscal. O que ele vai ter que ter, e nós vamos ver, é o contrato de licenciamento daquela propriedade que ele está vendendo. Se não tiver o contrato de licenciamento, não adianta ele ter nota fiscal, porque não vai valer nada. Isso aqui é importante. Diferença entre reprodução e imitação. A reprodução é muito rara. É engraçado, as pessoas acham que isso é o que mais acontece. Né? Nesses 25 anos de trabalho, 35 anos, mas 25 anos para a CBF, é muito difícil nós encontrarmos uma reprodução fiel da marca, que é o caso aqui. Ali é uma foto de uma camiseta, nós explodimos aqui a marca para ficar mais visível. Percebe?
é fiel à reprodução, todas as características são iguais. Mas isso é muito difícil, porque o pirata ele sabe que vai ser pego facilmente. Então, é muito raro. Nesse caso, nós pegamos aqui um caso. Já pegamos casos, por exemplo, agora, recentemente até, uma camiseta que tinha, inclusive, a marca da Nike e, inclusive, a etiqueta com os tags da Nike, tudo. E nós tivemos que levar na Nike. Por quê? Porque, como nós temos já, felizmente, uma certa experiência, nós vimos alguns detalhes na camiseta que nos chamaram a atenção. E nós levamos na Nike e, pelo código de barras, eles perceberam que o código de barras estava errado. Olha que coisa onde a pirataria pode chegar. Mas a cópia foi perfeita, com todos os tags da Nike e tudo mais. Então, aí é uma cópia fiel. Aí não tem discussão, não tem dúvida. Né? Não foi fabricado, vamos admitir, no caso da CBF, que é público notório, que a fabricante licenciada é a Nike, não foi fabricado pela Nike, é pirataria e ponto final. Agora, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de imitação. Percebem, olha, quando mantém a cara geral da marca. Então, por exemplo, no caso de vocês mesmos, vocês têm as suas próprias marcas, as suas logomarcas, e vocês, de repente, descobrem alguém no mercado, principalmente no mesmo segmento. Porque quando não é no mesmo segmento, normalmente não há problema, normalmente. Né? A não ser que seja uma marca muito conhecida, muito famosa, de alto renome, alguma coisa assim. Mas, no caso, se for do mesmo segmento de vocês, e vocês percebem que a cara da marca de vocês ela foi mais ou menos imitada, foi copiada, que você percebe que aquela pessoa fez com a intenção de copiar a sua marca, a lei protege. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse foi um caso onde houve uma imitação ilegal e nós sempre conseguimos as liminares de busca e apreensão, porque nós instruímos o processo com a própria camiseta pirata, com nota fiscal. Às vezes a loja não dá nota fiscal, quando você vai comprar, às vezes não dá, dá um cartãozinho da loja, alguma coisa assim, mas mesmo assim nós instruímos a busca e apreensão com a camiseta pirata e vamos despachar com o juiz. Então, nós mostramos aqui alguns casos. Olha, esse aqui, por exemplo, da Cavaleira. A Cavaleira colocou a marca dela, a Cavaleira, dentro do emblema da CBF. E nós entramos com a busca e apreensão. Na contestação, ela disse que estava fazendo uma homenagem à CBF. Vejam o que ela disse, uma homenagem à CBF. Aí, na nossa réplica, nós dissemos que, quando a gente faz uma homenagem, normalmente, a gente gasta dinheiro para fazer a homenagem. Não ganha dinheiro para fazer uma homenagem. E, por incrível que pareça, a nossa argumentação foi acatada pelo juiz. Que o juiz também, na hora de dar a sentença, ele disse a mesma coisa também na própria sentença. Agora, é evidente que aqui é a marca da CBF e, normalmente, quando vai se aproximando a época de Copa do Mundo, a pirataria se multiplica em torno da CBF fantasticamente. É impressionante quando vai se aproximando. Como? É muita homenagem. É muita homenagem. Aí ela começa a ser homenageada de todos os lados. Olha, outro exemplo aqui, percebem? Ó, você percebe a intenção. Aqui já é um pouco mais distante, mas conseguimos eliminar de busca e apreensão e fizemos a busca e apreensão. Todos esses casos que eu estou colocando aqui foram de liminares concedidas pelos juízes e que as ações foram julgadas procedentes. Aquilo lá, por exemplo, foi um supermercado, o supermercado Irota. Ele fez para a rede dele mesmo, de supermercados Irota, e vendia. Como? Conhecido, exatamente. Olha, fizemos a busca e apreensão, e, em alguns casos, olha, eu vou dizer a vocês o seguinte, talvez uns 70%, 80% dos casos, nós somos procurados para fazer acordo. O processo nem prossegue. Porque quando a pessoa sofre a busca e apreensão, caracterizada a busca e apreensão efetuada, fica caracterizado o ato ilícito. Até porque o juiz só dá a liminar de busca e apreensão quando ele se convence de que realmente aquela marca foi copiada e aí é que ele dá a liminar, senão ele não dá a liminar. Então, normalmente, nós somos procurados pelas empresas para fazer acordo e terminar o processo antes do tempo.
os poucos processos que vão para frente são julgados procedentes. Mas problemas, às vezes, maiores, por incrível que pareça, são na fixação dos valores de indenização, que, às vezes, os valores não são valores representativos. Mas, mesmo assim, nós estamos indo até Brasília, temos vários processos lá em Brasília, em outros não, em outros as indenizações são bem fixadas. Mas aqui, mais alguns casos, está vendo? De marcas que foram imitadas. Aquele caso ali foi até da Levi's, a própria Levi's fez aquela cópia ali. Ali, o último lá, botou a Olivia Palito dentro da marca da CBF. Ele, na verdade, ele está violando 2 direitos autorais, né? O da Olivia Palito e o da... que eu não sei de quem é o proprietário, não sei, e da CBF. Tá? Aqui, muito comum também, essa empresa aqui, Conduta, por exemplo, nós fizemos uma busca e apreensão, na época da Copa de 2006, foi muito comum as empresas colocarem as suas iniciais no lugar da inicial da CBF. Muito comum aconteceu. CDT, TNG, teve muitas buscas e apreensões que eles colocaram as letras deles dentro do emblema da CBF. Ou seja, pegaram carona na fama da marca CBF para divulgarem as suas próprias marcas, suas próprias empresas, né? Mas essas últimas 3 aqui. Bom, aqui eu só coloquei 2 casos práticos, porque, como o nosso colega vai falar sobre licenciamento, mas de pirataria no licenciamento. O primeiro foi uma empresa pirata que ela sofreu pirataria e depois ela foi descobrir que o licenciante dela não tinha documentos necessários para comprovar a propriedade do seu direito. Olha que absurdo. Por isso que eu disse que isso é importante. Então, ele ficou numa situação, ele fez o contrato de licenciamento, quando surgiu que ele foi falar, o licenciante não tinha propriedade, o registro das propriedades, e ele não pôde fazer nada. E, no segundo caso, foi que é muito comum fazer um contrato de licenciamento e, no contrato de licenciamento, ou não constar nenhuma cláusula que autorize o licenciado a tomar providências, é comum, e é preciso tomar cuidado com isso, fazer constar, o licenciado fazer constar que ele pode tomar providências contra a pirataria, ou, às vezes, até tem casos em que há uma cláusula proibindo o licenciado de tomar providências diretamente. Principalmente as grandes empresas internacionais, elas têm muito medo dessa questão das indenizações que podem surgir, e eles querem cautela, eles colocam uma cláusula lá que não pode fazer nada, só eles é que podem fazer, e quando você vai pedir para eles fazerem, eles não fazem nada. Porque eles também não querem ter problemas e aborrecimentos. Bom, como eu disse, 99% dos nossos casos, nós temos sucesso, as ações são julgadas procedentes, as indenizações fixadas, tudo mais. Então, falar disso é chover no molhado. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe o inverso. Trouxe alguns casos interessantes de problemas que nós tivemos. Por exemplo, o primeiro caso lá, o juiz indeferiu a busca e apreensão do produto que eu levei o registro de direito autoral em vigor. Eram aqueles bonequinhos da Gulliver, que aqui todo mundo deve ter brincado com aqueles soldadinhos da Gulliver, e é bastante conhecido, bastante antigo, mas registro de direito autoral válido. E a cópia era fiel, praticamente, né? Um bonequinho igualzinho da Gulliver. O juiz, na hora de despachar, olhou para mim e falou assim: doutor, isso aqui eu brinco desde garoto com esses bonequinhos, isso aqui é domínio público já. Eu falei: não, excelência, está aqui, ó, o registro de direito autoral, está em vigor. Ele falou: não, mas eu considero que isso é de domínio público. Mas está aqui o registro de direito autoral. Bom, doutor, então o senhor recorra. Ou seja, ele é Deus. É Deus. Não, eu considero que é de domínio público. Mesmo mostrando o registro de direito autoral válido, ele olhou para mim e falou: então o senhor recorra. Eu tive que, sabe o que eu tive que fazer? Desistir da busca e apreensão, tirar os documentos de lá de dentro. Como nós fazemos muitas buscas e apreensões, e para a Gulliver também muitas, nós pegamos um outro caso da Gulliver que caía num outro fórum regional, juntamos essa juntos, pedimos outra vez e o outro juiz deu a busca e apreensão e nós fizemos. Quer dizer, é brincadeira, né? A gente, às vezes, pega uns deuses aí pela frente no nosso caminho, nós advogados, né?
Olha esse segundo caso, gente. Nós fizemos uma busca e apreensão pela Dupont, da marca Suplex, Lycra e Tactel. Pegamos produtos das 3 marcas deles numa loja ali no Bom Retiro. E aí, isso foi no final do ano. O advogado entrou com uma petição dizendo que eles não iam conseguir pagar o 13º salário dos funcionários se a mercadoria ficasse apreendida. E o juiz liberou a mercadoria para que eles pudessem pagar o 13º salário. Quer dizer, é como se você falasse assim, olha, eu vou devolver a cocaína para o traficante para que ele possa pagar o 13º salário para os funcionários dele. E liberou. Nós tivemos que correr para o tribunal, entrar com o agravo de instrumento, que é um recurso que se chama agravo de instrumento, para conseguir, no prazo de 24 horas, nós conseguimos a cassação dessa decisão do juiz, e aí nós não precisamos devolver. Mas tem esses absurdos que acontecem, às vezes, no campo da pirataria. Outro exemplo, o juiz não condenou uma empresa ré sob a alegação de que havia feito uma homenagem. Não foi aquele caso que eu mostrei, mas foi um outro. E aí nós recorremos e ganhamos, mas ele achou que era uma homenagem, né? Como você falou agora há pouco. Outro caso, um juiz que indeferiu essa aqui foi com meu irmão, Mário, que está aqui. Olha, é motivo de riso, mas é sério. O irmão entrou, foi quando o Eurico Miranda estava brigando lá para ser na candidatura, e a oposição fez um dossiê do Eurico Miranda, contra o Eurico Miranda, e colocou a capa do dossiê, escreveu o dossiê, Eurico Miranda, uma coisa assim, e colocou a marca do Vasco. E nós éramos advogados do Vasco, e o Eurico Miranda nos chamou e falou, o que eu posso fazer para tirar isso do mercado? Eles estão espalhando isso no mercado. Aí nós falamos, olha, a única coisa que a gente pode fazer é o seguinte, como eles cometeram a bobagem de colocar o emblema do Vasco na capa, e eles não têm o direito de usar o emblema do Vasco sem autorização do Vasco, nós podemos fazer uma busca e apreensão, requerer a busca e apreensão, por causa do emblema do Vasco, porque apreender um dossiê contra o Eurico Miranda, nós não poderíamos pedir isso em juízo. E nós requeremos, então, a busca e a apreensão e fomos despachar com o juiz. Meu irmão foi para o Rio. O juiz olhou para ele, quando ele entrou na sala com o processo, em cima da mesa, e falou assim, doutor, eu sou flamenguista, não suporto Eurico Miranda e a sua petição está indeferida. Assim, na frente dele, com aquele sotaque de carioca, e nós tivemos que entrar com recurso do tribunal para conseguir eliminar. Tem umas coisas interessantes no ramo de futebol que vira paixão, e os juízes acabam entrando nessa, sabe? Eles acabam levando para o lado. Eu estava falando com a doutora Gisela agora ali lá fora, né? Nós tivemos um caso agora recente em que o desembargador do tribunal, houve a violação da marca da CBF, ele olhou para nós dois e falou assim, olha, a CBF ganha muito dinheiro, eu não suporto o Ricardo Teixeira, portanto, eu não vou deferir o pedido de vocês. Mas, excelência, mas isso aqui é uma questão profissional, uma questão de direito, um registro de marca. Mas não importa, o Eurico Miranda é um pilantra, ele só apronta e eu não vou dar isso para ele. Ricardo Teixeira, desculpa. Está tudo ali. Né? Bom, esse caso aqui, o segundo, foi um caso até interessante e favorável a nós. Esse caso, o segundo, foi interessante e favorável a nós. Aqui, nós conseguimos ganhar a ação, a condenação imposta chegou a quase R$900 mil. Aí, na hora de executar mesmo, de pagar, o advogado da ré entrou com uma petição para o juiz, já tinham terminado todos os recursos, tudo, pedindo que o juiz fixasse, não com base no valor do produto original, que era o produto da CBF, mas com base no valor do produto pirata. E a juíza acatou a petição dele, e reduziu, e caiu de R$900 mil para R$27 mil. Aí nós tivemos que ir para o tribunal e falamos, olha, assim é fácil, eu também quero ser pirata. Então, eu faço a pirataria e depois eu equibalizo o valor da indenização pelo produto que não presta, pelo produto que está custando lá embaixo. Aí, felizmente, nesse caso, o tribunal reverteu e voltou a mandar. E agora vai ser difícil nós não ganharmos outros, porque agora tem decisão do tribunal, que vai prevalecer sempre, de que o tribunal já tem agora o entendimento assentado de que a indenização
vai ser calculada com base no preço do produto original e não do produto pirata. E, finalmente, mais um outro caso de licenciamento que foi feito até pela Som Livre, hein, pela Globo, que o contrato de licenciamento do Teletubbies terminou. Um ano depois, alguém fez alguma bobagem lá dentro, porque a Globo normalmente não cairia nessa, e relançou o Teletubbies sem renovar o contrato de licenciamento, e nós ganhamos a ação e eles foram condenados a pagar R$1.200.000 de indenização pelo relançamento que fizeram dos produtos. Porque a lei de direito autoral, por exemplo, ela estabelece que que o juiz pode estabelecer a quantidade equivalente a 3.000 exemplares. E nós temos muitas decisões no escritório de que o dano material, 3.000 exemplares, e para o dano moral, o dobro. Aí vai para 9.000 exemplares. Aí multiplicou pelo preço do DVD e foi quase R$1.200.000, e eles tiveram que pagar. Já foi paga a indenização, já encerrou o processo até. Bom, aqui algumas apreensões apenas, vocês terem uma ideia que a gente faz sempre. Conta do problema de guardar essa franquia. Nós temos esse problema. Nós temos que ter, nosso escritório, nós temos um depósito, porque nós temos que ter onde guardar as mercadorias apreendidas. E nós fazemos uma quantidade muito grande de buscas e apreensões por semana. Nós fazemos muitas. E agora, na Copa do Mundo, nós já estamos preparados para isso. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos com parcerias feitas em todas as cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo. Para quê? Para que nós possamos cobrir todas as cidades sedes, fazer as buscas e apreensões em todas as cidades sedes. Então, nós temos um depósito para nós podermos acondicionar as mercadorias piratas. Isso tem que ter toda uma logística, um cadastramento, porque nós somos depositários. Então, depois, quando o processo termina... É que, felizmente, para nós, nunca aconteceu nenhum caso de nós perdermos e termos que devolver a mercadoria para outra empresa. Nunca aconteceu. Mas, se acontecer um dia, nós temos que estar com aquilo lá guardadinho para devolver. Então, temos que ter esse depósito lá. Como? Fica pouco tempo de depósito. Varia, mas eu diria que no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Tem caso de 10 anos, exatamente. Fica lá. À noite. E é legal, se vocês forem lá um dia... É que eu não falo onde é que é para ninguém. Eu não conto nunca. Porque é perigoso se eu contar. Parece brincadeira, mas é perigoso, né? Porque a gente nunca sabe a pirataria, quem está por trás da pirataria. A gente sabe que tem piratas lá que são até criminosos e tudo mais. E se eles souberem, eles podem tentar fazer alguma coisa, incêndio, enfim, a gente não sabe do que pode acontecer, né? Então, na verdade, é um local secreto que nós temos. É a Batcaverna, como ele falou lá. Bom, é verdade. Lá ninguém toca. Né? Os riscos, agora falando diretamente para os lojistas, né? Quais são os riscos e como se proteger? Olha, importantíssimo o seguinte, a Lei da Propriedade Industrial, LPI, Lei da Propriedade Industrial, ela coloca a situação do lojista no mesmo patamar do fabricante pirata. E nós já cansamos de conversar com lojistas que olham e falam assim, não, mas eu não sou o fabricante. Eu estou vendendo, vocês têm que entrar com ação contra o fabricante. Não é isso que a lei diz. Está ali, artigo 190. Comete crime quem importa, exporta, vende, oferece, expõe à venda, oculta ou tem em estoque. Porque todas as nossas buscas e apreensões, todas, nós sempre vamos ver no estoque também do lojista e tudo. Nós entramos na loja inteira. E é lá no estoque que a gente vai encontrar. Tem lojista que, às vezes, coloca produto... aqui eu vou falar baixo, né, porque não pode dar muito a dica, né, mas tem lojista que coloca o produto na loja e o estoque ele coloca em outro lugar. Porque se for apreendido, só pega aquele pouquinho ali. Até essas coisas tem, de vez em quando. Mas, normalmente, é no estoque que estão os produtos, então, não pode nem ter estoque. Porque senão a pessoa fala, não, mas eu não estou vendendo, está guardado lá em cima. Por isso que a lei, que não é burra, a lei já previu que não pode ter nem em estoque. E, olha, o artigo 207 diz, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código Civil, ou seja, para obter indenização por perdas e danos. Portanto,
Repetindo, o lojista pode sofrer tanto processo criminal quanto processo civil para pagar a indenização. Muito cuidado. Lei de direitos autorais, mesma coisa, está vendo? Ó? Então, o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos e a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. E no 104, quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito, será solidariamente responsável. É solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores também o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Bom, o que o lojista deve fazer, então? Em primeiro lugar, óbvio, se precaver em relação aos produtos que adquire. De que maneira? Exigir, quando ele percebe que se trata de alguma marca famosa, de algum personagem famoso, exigir a apresentação do contrato de licenciamento para a pessoa que está vendendo para ele. Quem estiver vendendo um produto com um personagem famoso, uma marca famosa, tem que ter contrato de licenciamento. Se ele disser que não tem, ele está fazendo uma pirataria. Porque ele tem que ter. Aí, obrigatoriamente, o fabricante que produz algo com as marcas ou personagens devem ter contrato de licenciamento. Por exemplo, um fornecedor que apresente produtos com o desenho do personagem Mickey ou o emblema da CBF. Necessariamente, ele deve apresentar o contrato de licenciamento com a Disney ou com a CBF. Sem o contrato de licenciamento, o produto é irregular. Muito bem. Mas aí o lojista às vezes fala assim, poxa, mas a gente vai ter que ficar pedindo o contrato de licenciamento. Tem alguns sinais de irregularidade que são fáceis de distinguir. Por exemplo, o preço. Muito dificilmente, o preço do produto pirata vai ser igual ao preço do produto original. Sempre vai ser muito mais barato, sempre. Porque aí é que o pirata vai concorrer deslealmente. Ora, o produto dele, outra característica, o produto dele vai ser de qualidade inferior. Então, ele faz o produto dele com qualidade inferior, então ele está economizando aí já. Coloca o personagem para ele poder concorrer. Aí ele põe o preço mais barato e ele concorre deslealmente. Aí que ele vai ganhar dinheiro. Então o pirata não paga royalties, não paga imposto. Então o pirata que fizer um produto de muita qualidade, com preço igual ao do original, eu diria que talvez ele seja um pirata burro, porque ele não vai conseguir vender, porque tem produto original concorrendo com o dele. Então, dificilmente isso vai acontecer. Então, normalmente, vai ser produto de qualidade baixa, preço baixo. Outra coisa, normalmente não tem o nome nem o CNPJ do fabricante, normalmente não tem o nome e CNPJ do fabricante. Então, são sinais fáceis de vocês identificarem. Por exemplo, aqui, ó, esse caso aqui desse convite da Regina Festas. Vocês percebem, um produto licenciado, olha, ele tem todas as questões de composição. Aqui está o nome da Regina Festas, que é a empresa licenciada. Aqui está a Cartoon Network, que é a empresa licenciante. Telefone de atendimento ao consumidor. Nome da Regina Festas com CNPJ, endereço, tudo certinho. Na frente do convite também tem Cartoon Network, Regina Festas, tudo mais. E olha o produto pirata. Eles pegam os personagens do Ben 10, colocam os mesmos personagens lá e aqui, só que o produto não tem mais nada. Então, não tem nome do fabricante, não tem o nome do licenciante, não tem CNPJ. E outra coisa, esse produto foi comprado a R$ 1,23. E o convite original, licenciado, custa R$ 3,00 e pouco. Portanto, eles estão vendendo a 1/3 do preço do produto original. Então, essas características aqui são suficientes. Chegou lá, vocês perceberam que o produto é uma qualidade duvidosa, não tem essas identificações todas, está custando muito barato, é pirataria. Aí exige o contrato de licenciamento. Aí exija, porque com certeza vai ser pirataria e é importantíssimo que vocês não comprem, porque se comprarem porque o lojista ele está numa situação muito pior que a do fabricante. Porque o lojista ele está com a vitrine dele ali exposta, aberta para a rua. O fabricante está lá num galpão, escondido. Às vezes a gente tem dor de cabeça para fazer uma busca e apreensão numa fábrica, porque tem que montar uma verdadeira operação de guerra.
Nós já tivemos casos de ter que colocar gente pelos fundos da fábrica, gente na entrada da fábrica, e quando nós entramos com o mandado de busca-apreensão, então só espera um minutinho, eu vou chamar o dono, não sei o quê, eles estavam saindo com o caminhão pelos fundos. E foram pegos porque nós tínhamos lá já deixado o oficial de justiça lá no fundo da sala. Então é muito mais difícil. O lojista não. Você entra ali na frente, está ali exposto na loja. Nós, muitas vezes até, antes de entrarmos com o oficial de justiça, muitas vezes não, sempre, antes de entrarmos com o oficial de justiça, nós já mandamos o oficial de justiça entrar na frente e olhar. Se não tem produto, a gente vai pensar o que vai fazer. Se vamos entrar assim mesmo para tentar ir no estoque, ou não. Mas se o produto está ali na vitrine, na arara, pronto, nós temos certeza que a busca-apreensão vai ser positivada. Eu fiz uma busca-apreensão com o Celso Russomano, na época que ele fazia aquele programa Aqui Agora, em que nós pegamos uma fábrica, e a fábrica inteirinha era só de produtos piratas. Nós tiramos 6 caminhões de produtos piratas lá de dentro. Eu tenho esse DVD até hoje comigo, naquele programa dele Aqui Agora, 6 caminhões de produtos piratas. Mas é mais difícil chegar na fábrica. Infelizmente, nós somos obrigados a ir primeiro no lojista para depois tentar chegar no fabricante. Infelizmente. Porque quando a gente faz um lojista, aí é que o lojista, quando nos entrega, porque tem lojista que não entrega, mas quando ele nos entrega, a gente faz um acordo simples, rápido, para liberar o lojista, porque a nossa intenção é ir atrás e pegar o fabricante. Agora, infelizmente, às vezes tem lojista que, não, eu não sei, um sacoleiro trouxe aqui, eu não me lembro. Quer dizer, a pessoa que vai e compra um sacoleiro que está passando na porta, está sabendo, então, que está cobrando coisa irregular, né? Agora, quando entrega a nota fiscal de quem comprou, tudo mais, normalmente a gente faz um acordo, termina o processo contra o lojista, e aí nós vamos entrar com a busca e apreensão em segredo de justiça, sempre, para que ninguém saiba, o juiz não mantém em segredo de justiça. O segredo de justiça é quando não é divulgado, não sai nenhuma publicação do processo, né? Para nós podermos pegar o fabricante. Bom, gente, eu acho que era isso. E a última coisa, uma maneira também de se resguardar, é entrar em contato, lógico, com a própria empresa dona do personagem. Se vocês também tiverem alguma dúvida, também, hoje em dia, é fácil você entrar no site, entrar em contato com a empresa, às vezes até tentar pedir uma relação das empresas que elas licenciaram, para ver se aquela empresa é ou não é licenciada, e assim por diante. Tá bom? Eu fico depois à disposição, vai ter a parte dos debates, para responder alguma dúvida que, porventura, não tenham. Tá bom? Muito obrigado, viu?